Bem-vindos ao Vale de Cast, o podcast que conecta você ao universo da tecnologia e do varejo. Imagine você, após um dia exaustivo de trabalho, você decide ir ao supermercado comprar os ingredientes para o jantar. No corredor de enlatados, você procura sua marca favorita de milho, mas não encontra na prateleira. Este é um clássico exemplo de ruptura no varejo. E neste episódio do Vale de Cast, vamos ajudá-lo a identificar as perdas que sua empresa pode ter devido à falta de produtos na gôndola. Além disso, vamos mostrar o potencial de retorno que sua empresa pode obter ao investir em uma tecnologia para controle da ruptura. Então vamos aí à primeira pergunta aí, Alessandro. Para começar, o que é a ruptura no varejo? Como você bem já disse no início, né, a ruptura ela acontece quando o cliente ele chega no ponto de venda e ele não encontra o produto. Esse produto ele pode estar no estoque e infelizmente ele não foi abastecido aí por N motivos pela equipe de reposição. Esse produto ele pode não ter sido recebido ainda pelo fornecedor. O gestor de compras ele não tem acesso ao estoque físico da loja. Então muitas vezes ele se baseia pelo que está no sistema. E muitas vezes ele acaba não comprando esse produto. Por quê? Porque o sistema diz que, exemplo, eu tenho 50 unidades desse produto que é uma lata de milho, é N fornecedor, só que eu não tenho esse produto porque houve um erro no inventário. Então, a ruptura é algo que acontece no varejo. Não há nenhum varejo que não passe por essa situação, mas a boa notícia é que quando a gente tem todos esses dados na mão, a gente começa a criar algumas soluções. E existe sim solução para controlar a ruptura. Alessandro, vai acabar a ruptura da minha loja? Não, é impossível acabar. Por quê? Você pode comprar um produto e o fornecedor demorar para te entregar. Então, você tem um problema aí que é externo, você pode até acelerar o processo, acelerar o fornecedor, mas você fica dependendo dele. Agora, o que é importante é a gente fazer uma avaliação de que quando eu tenho todos esses dados na mão, eu começo a melhorar todo o meu processo e o processo aí para controlar a ruptura. Mas a boa notícia é que tem solução. Então, só para tirar uma dúvida minha, existem vários tipos de ruptura. Existe a ruptura que não está na gôndola, mas está dentro do estoque do cliente. Existe a ruptura que o comprador comprou, mas ainda não chegou no estoque, ou seja, acabou da gôndola, acabou do estoque local e não chegou. Ou existe ainda por um erro de alguma informação interna que informava que tinha no estoque, mas na verdade não tinha esse produto. E aí o comprador acabou não efetuando o pedido para o fornecedor. Isso, Luiz. E olha que legal, você trouxe uma solução importante que o varejo ele precisa atuar, ele precisa ter, que é o inventário. Por quê? Nós estamos falando aqui de ruptura, né? Mas olha como as coisas do varejo elas se complementam. Então, quando eu tenho um inventário lá com acurácia, um inventário que foi, feito de uma maneira bem responsável e um acompanhamento também, até de inventários rotativos, que são os inventários que eu posso abrir aí diariamente, semanalmente, eu consigo ter essa acurácia de estoque. O comprador, ele está na central da empresa, então ele não consegue na loja, né, muitas vezes, ir contar o produto. Então, ele se baseia pelo que tem no estoque. A loja ela tem condições de identificar rapidamente quando um produto não está vendendo. Eu tenho relatórios de produtos sem venda há mais de um dia, há mais de 7 dias, há mais de 15 dias, há mais de um mês. Com base nesse relatório, eu consigo ali no ponto de venda e checar realmente se eu tenho esse produto. É claro que quando eu tenho uma solução tecnológica, né, a gente consegue tirar esses papéis aí do trânsito diário da loja. Mas mesmo utilizando o papel ali, eu consigo verificar esse produto. O comprador ele não tem como. Eu lembro que quando eu estava trabalhando ainda no piso de loja, o vendedor, na dúvida, e o que é o mais correto a se fazer, né, ele ligava lá para mim, quando eu cuidava do bazar. Alessandro, checa um produto para mim. Quando eu ia procurar esse produto, eu não encontrava no ponto de venda. E aí, analisando lá a conta corrente do produto, eu identificava que havia sido uma contagem errada. E aí eu solicitava o ajuste para correção para que o comprador ele pudesse aí ter o estoque zero para abrir também
essa linha de compra para ele. Você tocou num ponto, mas assim, imagina um mercado que tem 5 mil itens. Não dá para o comprador ficar batendo item a item e ficar ligando. Ele vai ficar a vida inteira ligando e alguém lá procurando esses itens, né? Não dá isso. Você precisa ter agilidade aí, né? É impossível. E não que é impossível, dá para ser feito, só que ele se torna um negócio inviável. Imagina, o dia todo você atender o comprador e ele também, né, até fica inseguro, porque toda vez ele vai... Será que é isso mesmo? Será que tem? Será que não tem? Deixa eu ligar. Ele vai ligar para todas as lojas, ele não vai conseguir comprar, porque é dinâmico todo esse processo. Quem está na loja também não vai conseguir trabalhar, porque vai ficar a todo instante contando, e contar a mercadoria, muitas vezes com a loja aberta é muito complicado. Fica muito complexo esse trabalho. Agora, de novo, né, quando a gente tem uma acurácia de estoque, um processo aí de ruptura bem alinhado, a empresa sabe, a loja sabe todos esses números, facilita esse processo. Você ganha produtividade, ganha em eficiência, e o colaborador ele consegue também ser mais estratégico, né? Eu já cuidei de equipes que a gente fazia o trabalho no papel. Eu comecei fazendo no olho, pegando o romanê no recebimento, porque ainda não tinha relatório. Depois, em uma outra empresa, já havia o relatório, mas o relatório era feito manualmente. Você tinha que ticar item a item para avaliar a ruptura. Nossa, para fazer um corredor, demorava quase umas 6 horas. Por quê? Porque é muito moroso, né? Você ir e fazer um trabalho assertivo, né? Porque você só bater o olho, não tá aí ticando, é uma coisa. Agora, você realmente olhar ponto extra, olhar algum outro ponto que talvez esse produto esteja, demanda mais tempo, né? É mais moroso o processo. Alessandro, fala pra gente aí como ocorre a ruptura de mercadoria. Quando a gente está ali na loja, o processo ele é muito dinâmico. O colaborador, o repositor, ele precisa cuidar da reposição, do abastecimento, da precificação, precisa cuidar dos itens que estão cartazeados no jornal da empresa para que ele não falte ali no ponto de venda, tem que cuidar da limpeza do produto, do atendimento ao cliente também. Então são várias atividades que ele faz no dia a dia que deixa todo esse processo para o controle de ruptura um pouco mais complexo. E muitas vezes o colaborador ele não entende essa dinâmica. Quando eu falo que está faltando açúcar união no ponto de venda, é algo quase difícil de acontecer. Seria catastrófico, eu diria. Catastrófico. O açúcar é um item de curvar porque ele vende todo dia, ele vende a todo instante. Então, se eu deixar ele faltar no ponto de venda, ele é catastrófico. Isso só acontece se realmente o fornecedor ele não tiver entregue esse produto. De outra forma, esse produto ele sempre vai estar abastecido ali no ponto de venda. Então, esse açúcar união, ele é tranquilo, ele não vai faltar no ponto de venda. Agora, aquele açúcar demerara, aquele açúcar mascavo, esse é um item perigoso. Se o cliente chegar lá e comprar 5 pacotes, que é o pacote que você tinha ali no ponto de venda, o repositor ele vai demorar muito tempo para identificar que esse item está em falta. Por quê? Porque ele só vai esticar ali à frente do açúcar demerara ou união, que é o que acaba vendendo um pouquinho mais, e esse mascavo ele vai ficar no estoque. Alessandro, como eu vou identificar que esse item agora está em ruptura? Pegando o relatório. Agora, esse item, esse açúcar mascavo, ele não é curvar, porque ele não vende todo dia. Então, ele só vai aparecer no seu relatório daqui 15, daqui 30 dias, dependendo da métrica que você colocou aí para acompanhar esse produto. Imagina 15 dias sem o produto na gôndola. Imagina 30 dias sem o produto. Eu já vi itens ficar 2, 3 meses no estoque. Não, ficar no estoque é ainda pior. Vencer o produto por validade e não colocar, imagina. Assim, outro ponto, validade, nós estamos falando. Pessoal, vocês estão vendo que a gente está trazendo, né? Falou de inventário, né? Hoje o tema é ruptura, tá? Mas a gente já falou aqui de inventário conectado, totalmente com ruptura. Falamos agora, o Luiz falou de vencimento de mercadoria, de produto, que também está conectado, porque se o produto está lá no estoque, a vida, o tempo de vida dele está correndo. Então a gente está deixando de vender, estamos perdendo, sacrificando margem, sabe? O produto está lá e pode vencer, ou você vai trazer ele com um prazo de validade bem mais curto, que você vai ter que sacrificar margem, você vai ter que fazer uma ação com o produto para poder vender, e o produto lá no estoque. Então essa é um tipo de ruptura. E, Luiz, ela é uma das que mais afetam o varejo. Por quê? Porque o produto está lá, ele não foi exposto. Agora tem a ruptura que a gente falou que é a comercial, quando o comprador ele não consegue enxergar o produto e aí ele acaba não comprando. Ou também, dependendo da sazonalidade, o vendedor acaba comprando o produto muito acima ou também muito abaixo. Então a época
de festa junina. Poxa, eu preciso aumentar o pedido desses produtos. Se eu não fizer, eu também vou entrar em ruptura. Por isso que é interessante ter um BI também, né? Das informações. Tipo, Sim. olha, uma média de venda, quanto que vem de janeiro, fevereiro, março, abril. O comprador também se programar. Olha, um exemplo, março eu tenho historicamente sempre uma procura maior, então eu tenho que aumentar essa compra para ter o estoque ali e não faltar. Já abril já cai bastante, então diminui a compra. Para não comprar nem tanto, ficar sobrando e também não comprar muito pouco. Sim. E olha só como o varejo ele é dinâmico. Nós estamos em fevereiro, né? Tem empresas que já estão recebendo ovo de Páscoa. Sim. Então, provavelmente, você que está aí do outro lado vai começar a visitar a rede de supermercado e você já vai encontrar ovo de Páscoa. Então, imagine se a pessoa pensar dessa forma. Ovo de Páscoa, vou vender só a próxima Páscoa. Vamos deixar no estoque. Pessoal, a gente já está vendendo ovo de Páscoa agora. A gente já vai visitar as lojas e as crianças já vão ficar lá. Vocês conhecem quem tem criança em casa. Elas já vão ficar querendo comer ovo de Páscoa agora. Eu preciso cuidar desse produto, eu já preciso me programar e eu preciso acompanhar já ali os níveis de ruptura desse item para que ele não fique e aí no estoque. Estamos perdendo venda, né? Alessandro, e como que fica o cliente nessa situação com a falta do produto na gôndola? Imagine, né? A gente sair do nosso trabalho e chegar ali no supermercado e não encontra esse produto que muitas vezes é um produto decisor. Eu fui ali para comprar aquele açúcar mascavo, mas eu não encontro o açúcar no ponto de venda. Há pesquisas que 32% dos clientes eles acabam indo embora por não encontrar o produto. Mas infelizmente isso ocorre todos os dias. Então um cliente ele chega, não encontra o produto, vem um outro cliente na loja, ele acaba não encontrando outro produto. Um terceiro cliente ele chega aqui e também acaba não encontrando o produto. Pessoal, vai chegar uma hora que ele vai para a concorrência. Por quê? Porque ele não encontra o produto. Eu já vi redes que elas fazem um trabalho, né? Quando o cliente ele chega e pergunta, olha, você tem tal produto, que muitas vezes não é um produto que você trabalha, o cliente ele começa a anotar esse produto. E aí o que a equipe comercial faz? Opa, preciso ir atrás de um fornecedor que tem esse produto. Por quê? Porque eu preciso atender o meu cliente da melhor forma possível. Ele não pode chegar aqui e pedir um produto e toda vez eu falar que não tenho. Eu preciso procurar fornecedor para atender esse cliente. Ele vai embora, ele vai para a concorrência. A concorrência tem o produto, ele não vai voltar. E aí, quando alguém perguntar para ele, olha Luiz, você conhece aquela rede de supermercado? Não vai lá. Por quê? Porque toda vez que eu vou lá, não tem a mercadoria que eu procuro. E aí, imagine o cliente chegar na sua loja e ver todo aquele corredor sem mercadoria. Qual que é a imagem que você está passando para o seu cliente? Então, imagine o cliente chegar lá no corredor de iogurte de Danones e não encontrar o produto que ele procura. Olha, eu quero aquele iogurte da Danone, eu quero aquele iogurte da Batavo, eu quero aquele iogurte da Itambé. É específico, ele quer esse, sabe? Eu quero um leite fermentado. Pessoal, nós estamos ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Mas é só para demonstrar. Eu quero ir na loja, eu quero encontrar o leite fermentado da Patrulha Canina. Por quê? Porque o meu filho gosta. Se não tem, eu vou procurar na concorrência. Então, o cliente ele precisa estar no foco das minhas decisões. É para ele que nós fazemos. Então, quando a gente traz hoje o tema da ruptura, é porque isso vai fazer diferença para o seu cliente e vai fazer diferença para você que é o varejista. Você vai trazer o cliente para sua loja, você vai conseguir vender mais, você vai fazer com que a satisfação e o nível de satisfação do seu cliente aumente e você vai conseguir aumentar a sua lucratividade também. Então, eu preciso pensar em tudo isso. Turma, é o negócio, mas o cliente ele está no centro da decisão desse negócio. O que o varejo pode fazer para diminuir a ruptura de mercadoria? Pode ser que em muitos momentos quem está no varejo se sinta em uma situação de que vou colocar a mão na cabeça e falar, pô, eu não tenho saída. Como é que eu vou conseguir controlar 15 mil itens, 30 mil itens? São muitos itens. Então, eu acho que o primeiro passo é, primeiro, né, eu treinar muito bem meu colaborador, mostrar para ele a importância de se realizar e fazer o trabalho ali, o controle de ruptura. Mas só isso não vai ser o bastante. Sozinho, esse colaborador ele não vai conseguir, Luiz, realizar todas essas atividades. Eu ainda me assusto muito quando eu vou em algumas redes de supermercado e não é uma, não é duas, são várias. Quando eu vejo
vejo um colaborador correndo com um carrinho cheio de mercadoria, controlando validade ainda com uma folha de papel e caneta e prancheta. Ele leva todo o produto lá pro backstage da loja, né, para conseguir coletar todos os itens para fazer a impressão das etiquetas. Ou ainda ele pega todo o código de barra, anota e leva ali para o CPD poder digitar e imprimir todos esses preços. Infelizmente, isso acontece todos os dias no varejo. O controle, ele é feito rusticamente ainda, ele é feito manualmente. E aí, Luiz, eu acho que talvez a chave para virar tudo isso seja utilizar a tecnologia para auxiliar todo esse processo. Hoje a gente está falando aqui de ruptura, reposição de mercadorias, mas é utilizar a ferramenta, utilizar a tecnologia a favor do varejo. Nós temos rotatividade de colaborador, a gente abre hoje as revistas eletrônicas aí de varejo que o varejo não consegue contratar, o varejo não consegue reter colaboradores, o varejo não consegue formar líderes. Então eu preciso utilizar a mão de obra que eu tenho, os colaboradores que eu tenho, treinar esses colaboradores, só que eu preciso trazer aqui para dentro da minha empresa ferramentas tecnológicas que vão de verdade conseguir fazer com que aumente a produtividade, que eu reduza a ruptura no ponto de venda e que eu consiga deixar esse colaborador em uma situação mais estratégica para o meu negócio. Inclusive, vou pedir aqui para o nosso editor para colocar uma pesquisa que a Zebra Technology fez falando sobre isso, sobre o que o colaborador ele espera do varejo e o que ele espera das empresas. E investimento em tecnologia está na ponta. Então hoje o colaborador ele enxerga que a tecnologia vai auxiliar ele no ponto de venda, a melhorar a experiência do cliente e a melhorar a experiência do colaborador também trabalhando na nossa empresa. Então, Luiz, se hoje eu pudesse colocar que eu acho que um ponto principal aí para controlar não só a ruptura, todas as outras modalidades aí de dores que o varejo tem, era investir em soluções tecnológicas. Eu diria que no ponto que você tocou seria otimizar. Legal. Otimizar a mão de obra que você tem disponível, já que hoje ela está difícil. Otimizar os processos para você diminuir tempo e ter uma resposta muito mais rápido. E papel e caneta não vai otimizar. A gente vê com os clientes, mas tem esse valor, isso aqui me custa um funcionário, mas você colocar um sistema, quanto aquilo vai agregar para você? O quanto que você vai ter de resposta ali, ó, deu 2 cliques, eu preciso dessa informação. Deu mais essa, eu tenho mais informação. Ao passo que se você fosse pesquisar a informação, tem que pedir, coletar, ir lá, anotar. Aqui, digitou, deu 2 cliques, tá na tela a sua informação. Então, é otimização, é o tempo. Não vou falar o nome de uma rede de supermercados que eu visitei, mas ela é uma rede grande, sabe? Uma empresa que você entra, a loja é linda, lindíssima. Só que outro dia eu fui visitar essa loja e eu vi uma colaboradora ali no setor de mercearia correndo, com um carrinho. E aí eu, curioso, né, perguntei para ela, bom dia, o que você está fazendo? Ela, eu estou fazendo controle de validade. E aí ela estava anotando ali, mas a prancheta com um monte de código, um monte de produto e tirando. Eu perguntei, mas você está anotando ou você está fazendo uma verificação, uma auditoria? Ela, então, eu estou anotando e estou fazendo auditoria. Por quê? Porque ela tinha anotado no caderninho lá, há uns dias atrás, os itens que estavam próximos ao vencimento, e aí aquele item ele tinha entrado ali em uma rebaixa de preço e ela estava acompanhando se tinha vendido ou não para ela conseguir retirar esse produto ali da área de venda. E aí eu fiquei pensando, como pode uma empresa tão grande, uma empresa assim, invejável em todos os processos, invejável em qualidade, em atendimento, ainda pecar por utilizar esse trabalho repetitivo, manual e não otimizar esses processos, né? Imagine o quanto essa empresa ganharia se essa colaboradora estivesse fazendo um outro trabalho mais estratégico, como atendimento ao cliente, sei lá, fazendo um trabalho que trouxesse um retorno mais interessante para a loja, ou mesmo acompanhando ali o cliente, perguntando se está tudo bem, se o cliente está sendo bem atendido, se ele precisa de alguma coisa, se ele não esqueceu nada, se ele encontrou tudo que ele precisava. Mas não, a colaboradora estava correndo. Isso é um trabalho repetitivo, um trabalho cansativo e muitas vezes chato também. Porque você ficar ali fazendo esse trabalho a todo instante, o dia todo, ele é muito difícil. E as redes, elas ainda fazem outro trabalho ali para controlar a data de validade, que é aquelas blitz. Então, determinado dia, elas tiram os colaboradores de vários setores para fazer essa blitz manual. Ele fica o dia todo lá. Imagina, um dia você tem 6 colaboradores direcionados para fazer o trabalho repetitivo e manual.
sendo que você poderia estar com 1 ou 2 colaboradores e o tempo de 8 horas empregados, eles fariam isso em 2 horas. Então a tecnologia ela é importante para que a gente consiga, como bem disse o Luiz, otimizar todos esses processos. A gente vai ganhar em produtividade. Pensa nisso, começa a acompanhar as empresas que oferecem essa solução. Pesquise, pergunte, comece a pesquisar. Eu acho que pode ser interessante para você. Quanto o varejo alimentar está deixando de faturar por conta da ruptura de estoque? Nós temos aí exemplos e valores, né? Muitas vezes o empreendedor, o varejista, o dono do supermercado, ele acaba não tendo, Luiz, acesso a essas tecnologias. Por quê? Porque ele está lá vendo todo o seu negócio. Ele tem que cuidar da área contábil, área de prevenção de perdas, área comercial, área de marketing. É grande o supermercado, ele é uma empresa. Muitas vezes a gente está ali na loja e acha que é simples tocar aquele negócio, mas não é. Tem que cuidar de colaborador, recursos humanos, departamento pessoal. Então, muitas vezes, o dono do supermercado, o CEO, ele acaba, Luiz, não tendo acesso a essas tecnologias. Muitas vezes, ele espera que a pessoa de prevenção, você que é gerente de prevenção de perdas, acompanhe também todas essas soluções. Você que é gerente de TI, acompanhe essas soluções. Leve o que está acontecendo no mercado, essas tecnologias, para o dono do supermercado, né, para o seu CEO. Muitas vezes ele precisa desses insights para começar a enxergar esses dados. Mas vamos lá. Como ele não tem acesso, Luiz, ele nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo lá no piso de loja. Essa dificuldade que o nosso repositor ele enfrenta. Poxa, ele está lá vendo todos esses números da empresa, acompanhando, buscando melhores fechamentos comerciais. Ele não consegue muitas vezes ver. Você que está aí, que tem acesso ao dono do supermercado, comece a abastecê-lo com essas informações. Faça com que esses conteúdos ele chegue até essa pessoa. Muitas vezes o colaborador que está no piso de loja, ele não consegue ter acesso. Nós que somos gestores, a gente precisa começar a mostrar essa dificuldade, mas mostrar também que há soluções. Mas o que a gente fez, Luiz? Nós vamos mostrar para o nosso seguidor que investir em uma solução, um software, uma ferramenta tecnológica vai trazer um retorno para você. E aí, Luiz, o que a gente fez? Nós pegamos aqui uma venda média por loja, nós pegamos uma venda, um faturamento médio mensal por loja, um faturamento médio anual por loja e nós vamos pegar como base uma empresa que tenha 10 lojas. Então, primeiro eu vou falar o faturamento de uma loja, tá? Que é de 5 milhões e 500. Alguém pode falar, nossa, mas essa loja vende muito pouco. Pessoal, tem lojas que estão faturando aí 5 milhões e 500. Só que também nós temos redes que estão faturando acima de 25 milhões, 35 milhões, tá? Então nós vamos utilizar essa como referência. Então essa loja anualmente é uma venda, um faturamento médio de 66 milhões. Quando eu pego aqui o nível, a porcentagem de ruptura, esse dado não fomos nós que inventamos, tá? Esse dado é da Neogrid, referente a dezembro, de 12,8%, tá? Se eu pegar aqui e multiplicar esse faturamento de uma única loja de 5 milhões e 500 aqui pelo nível de ruptura, eu chego a um valor de 704 mil reais. Parece pouco, né? Eu falar 704 mil reais, mas não é. Nós estamos falando que uma loja, ela deixa aí de vender, ela tem uma venda perdida de 704 mil reais por ruptura. Então, a ruptura do produto que ficou no estoque, a ruptura do produto que não chegou ainda, a ruptura do produto que o comprador não conseguiu enxergar que o estoque era zero e acabou não comprando. É muito alto esse valor. Agora, quando eu passo para 12 meses de 704, que é só um mês, essa perda ela vai para 8 milhões 448 mil reais. Nós estamos falando de uma loja. Por ano, uma loja, ela deixa de vender, ela perde ali 8 milhões 448. Luiz, é pouco esse valor? Eu acho pouco. Não dá nem pra mim comprar um lanche aí numa rede famosa, né? É louco, é muito dinheiro isso aí, é muito dinheiro deixado na mesa. Sim, nós estamos falando só de ruptura, nós estamos falando de validade, nós estamos falando ainda de outras perdas que nós temos no varejo que a gente poderia recuperar. Nós estamos falando só de uma, que é ruptura. É muito dinheiro, como o Luiz falou e bem disse, está na mesa esse dinheiro. Só que, Luiz, de novo,
A boa notícia é que quando nós temos uma solução tecnológica, nós conseguimos recuperar esse valor. É só deixar claro para as pessoas, né? A gente fala muito de sistema, mas só o sistema em si não vai trazer o resultado. Lembra-se que as pessoas precisam, né, criar processos, abastecer o sistema para que o sistema te responda a informação e aí você tome ações baseadas naquilo. Ah, eu tenho um sistema. Pronto, o sistema está aqui esperando você colocar para ele te dar uma resposta. Tem que tomar muito cuidado. Tem gente que fala que só instalar o sistema. Não. Você tem que coletar informações, abastecer o sistema, enfim, tem um monte de processos para colocar. Deixar bem claro isso. Aqui na Vale a gente fala que é um tripé, né? O tripé, se estiver faltando um pé, ele cai. Então são pessoas, processos e tecnologia. Você tem que ter esses três para que o sistema funcione. Se você estiver faltando um tripé não fica de pé. Se você conseguir utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, você consegue recuperar até 45,7%. Então, de R$704 mil de perda, eu consigo recuperar, Luiz, aqui, utilizando essa solução, R$321 mil e 728. Estamos falando de quase R$322 mil que eu consigo recuperar. Turma, o varejo já perde isso, tá? Só que utilizando uma ferramenta e utilizando todos esses processos e treinando as pessoas, eu já consigo recuperar praticamente R$322 mil no mês em uma loja. Então, se eu pegar agora e fizer essa conta no ano, eu consigo recuperar aí R$3.860.736 em uma loja no ano. De novo, parece pouco, né? Mas não é. Porque se eu pegar agora e multiplicar isso pelas 10 lojas, olha só quando eu consigo recuperar. Se eu multiplicar essas perdas por 10 lojas, então por mês eu perco R$7.040.000. Por ano, eu perco R$84.480.000 e ao utilizar uma solução tecnológica, eu consigo recuperar até R$3.217.000 por mês e no ano eu consigo recuperar, Luiz, R$38.607.000. Para fazer essa análise agora na rede, então vamos lá, eu tenho uma venda de 55 milhões por mês. Ao ano eu tenho uma venda na rede, tá? De 660 milhões. Se eu pego esses valores mensais de venda e anuais de faturamento e multiplico pelos mesmos 12,8% que são dados da Neogrid, eu tenho de venda perdida por mês em valor 7 milhões e 40, ao ano 84 milhões 480. Quem é dono do supermercado, o que você faria com 84 milhões? O que você faria pela sua empresa? Agora, quando a gente utiliza uma solução tecnológica, a gente consegue recuperar até 45,7, que mensalmente para a minha rede daria um valor de 3.217 por mês. Ao ano eu consigo recuperar até 38.607. Então, eu estava deixando na mesa 84.480 por ano e agora eu consegui aí trazer 38.607. Luiz, o que você faria se você tivesse uma rede de supermercados com esse valor por ano? Daria para abrir uma outra unidade, não? Imagina você abrir uma unidade por ano só recuperando o valor perdido. E o que é legal? Eu acho que a gente falar um pouco sobre esse retorno, Luiz, é que muitas vezes o dono do supermercado, o gerente de TI, o gerente de prevenção, ele faz uma análise muito rápida e ele fala: poxa, eu vou investir um valor aqui para ter uma solução tecnológica, mas esse valor ele é muito caro, ele é muito fora, ele vai onerar na minha empresa. Só que ele está deixando de fazer essa análise que a gente está fazendo agora, que é o retorno sobre o investimento, que é quanto que essa ferramenta ela vai trazer aqui de redução para a minha empresa. Então, quando você for fazer uma análise de uma solução, não olhe só para o valor que você está ali mensalmente, né, investindo nessa solução. Olhe também o que ela vai trazer de retorno para você. Como que o software da Valid Code pode
otimizar o controle da ruptura no varejo? Muitas vezes a gente acha que a solução ela é complexa, mas não é. Ela é muito simples. Então, com o coletor de dados, o colaborador ele vai mapear os corredores e, ao final dessa coleta de dados, o sistema, o software da ValidateCode já vai trazer para ele, aqui no coletor de dados, as informações dos itens que estão fora da área de venda. Através de coleta de dados, eu bipando um corredor, ele já vai trazer informação para mim dos itens que estão fora da área de venda. Eu não vou precisar mais usar papel, não preciso mais usar caneta, não preciso mais usar prancheta, não preciso andar com aquele calhamaço de papéis e relatórios, porque com o software da ValidateCode você já consegue ter tudo isso otimizado no sistema. O que é importante? Quando eu utilizo o software da ValidateCode, eu já começo a monitorar esse produto desde o recebimento de mercadoria, porque eu já utilizo a solução já no recebimento. Com o recebimento, eu já coloco a data de validade. Quando eu recebo o produto e ele dá a entrada aqui no meu sistema, já começa a aparecer alguns alertas para a equipe ali de ruptura e reposição de que o item que entrou e o estoque era zero, que esse produto ele já precisa ser reposto. Quando esse produto já está reposto e aí ele acaba ali o produto, o próprio sistema já vai mandar alertas para que esse repositor ele abasteça esse produto. E aí nós temos a função da auditoria, que ela é importantíssima, que é eu mapear toda a loja. Eu pego ali um corredor, eu baixo ali essa atividade, eu vou bipar todos os produtos e o produto que estiver no estoque e não estiver ali na loja, eu vou receber esse alerta para abastecer esse produto. Parece muito complexo falar sobre isso, mas não é. Você no dia a dia, Luiz, fazendo toda essa atividade, ela é muito fácil de executar. É um trabalho inicial, vamos dizer assim, a implantação do Valid, ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que mapear a loja, identificar todos os itens que estão no corredor, e a partir do momento que você faz uma validação naquele corredor, ele fala, olha, eram esperados encontrar 200 itens, mas foi bipado 195. E aí ele já vai te falar, os 5 que não foram encontrados são esses aqui. E aí o sistema já sabe que no seu estoque, que é maior do que zero, que tem aquele produto. Então, você já gera uma demanda de reposição para o seu time no próprio coletor. Então, o seu repositor vai lá no estoque, pega, bipa o produto e repõe ele na gôndola para você não ficar desabastecido e acontecer a ruptura. E aí, ocasiona tudo que nós estamos falando, a perda da venda, prejuízo, dinheiro na mesa. Mas entenda que esses processos são cíclicos, você sempre tem que estar fazendo verificação, colocando, verificando, reabastecendo. Dentro do Valid também existe uma solução que você consegue delimitar. Olha, eu quero que na gôndola tenha 40 itens. Como o nosso sistema também monitora a venda, quando passar lá, por exemplo, 20 itens, eu quero que já gere uma demanda para pegar 20 lá no estoque e colocar. Vai garantir 100%? Não, não vai garantir 100%, mas já vai te ajudar bastante aquele item não entrar em ruptura. É lógico que pode acontecer um ponto que chegou o Alessandro, que vai fazer uma festa, ele foi lá e pegou automaticamente os 40 que estavam na gôndola. Até ele passar no caixa, ele fazer todas as compras, aquele item vai estar em ruptura. Então, ou seja, no momento que ele passar, opa, passou 40, o sistema já vai dar alerta. Teve um consumidor que comprou os 40 lá, precisa reabastecer urgente, mas não é um caso que aconteça sempre, né? Não é todo mundo que vai esvaziar a gôndola. Vamos dizer, é um ponto bem fora da curva isso acontecer. Sim. Mas pode acontecer. Então, por isso que não dá para você ter 100% de garantia que vai estar ali certinho. Pode acontecer isso que eu falei. E legal que o Luiz falou que quando a gente está na loja e utiliza relatórios para fazer o controle de ruptura, a gente sempre está trabalhando o dia anterior. Por quê? Porque eu imprimo o relatório de manhã, mas o relatório ele não é atualizado. Ele pega o estoque anterior, o que entrou ontem. Então, quando eu trabalho com a solução da ValidateCode, ela é online. A reposição, ela também é online, né? O Luiz lembrou muito bem. Então, o cliente passou no caixa, levou tudo que você tinha na prateleira. Ele comprou tudo que você tinha na prateleira. Então, já vai te dar um alerta quando ele cruzar ali e passar no caixa de que você precisa repor. Se eu não utilizasse a solução da ValidateCode, eu só ia saber que esse item vendeu no outro dia. Quando eu imprimisse novamente esse relatório. Agora, quanto
que eu perdi de venda nesse período? Desde quando o cliente ele comprou tudo que eu tinha na prateleira até o outro dia. Quanto que eu não tive de ruptura? O Cris falou, a ruptura ela é rápida, né? Ele comprou agora, tirou, já estou em ruptura. Agora, se eu não tenho uma solução, eu demoro muito tempo. E se o meu colaborador ele não tiver treinado ali para realmente identificar isso, eu vou ficar 2, 3, 4 dias sem vender. Então, eu tenho na ValideCode esse dashboard, ele é online, ele é dinâmico. Então, eu consigo ver mercadoria que entrou, cruzou ali o recebimento, eu consigo saber online que a mercadoria entrou e que eu posso já trazer essa mercadoria para o ponto de venda. É uma ferramenta que faz a diferença para quem está no varejo. E o colaborador, ele curte, Luiz. Por quê? Porque ele demorava 8 horas para ficar batendo ali no papel procurando mercadoria. Quando a gente utiliza a solução, ele só vai bipar, como você disse. E depois ele já tem a informação ali num dashboard, assim, bem completo, de que ele precisa abastecer aquela mercadoria. É muito mais dinâmico, né? Um cliente nosso que fez uma situação de ver o quanto que ele recuperou antes, né, de usar a ferramenta e pós-ferramenta. Na rede dele, em 1 ano, usando a ferramenta, nesse caso de ruptura, ele conseguiu recuperar algo em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões dá para montar uma outra unidade, né? um outro supermercado, não dá não? Eu não tenho a conta, mas eu acho que ele conseguiria montar umas 4 lojas? Acho que umas 4 lojas, hein? Pessoal, foi uma conversa muito esclarecedora. Alessandro, obrigado aí por compartilhar essas informações aí tão valiosas. Obrigado você que ficou até agora aí acompanhando aí nosso podcast aqui, o ValideCast. Se você não caiu de paraquedas aqui, já segue a gente, que sempre a gente está colocando vários assuntos interessantes referente ao varejo. Curte aí, compartilha, deixa seu comentário que a gente responde também. Segue a gente nas redes sociais. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado por nos acompanhar, né, nessa jornada e falando de ruptura, falando de varejo, falando de soluções e falando sobre tecnologia. E nos acompanha aí, a gente está disponibilizando muito material, muita coisa bacana, tá por vir também. Então nos acompanhe e obrigado por ficar com a gente aí até esse momento. E até um próximo episódio aí do ValideCast. Valeu, um abraço.